Shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Triunfo Day. Eu sou a pastora Andressa, líder no Kingdom Worship. Recebi esse tema dessa pregação em um dos propósitos da Triunfo Day e o Senhor me entregou uma palavra poderosa que impactou a minha vida, que tem transformado a minha vida, a vida de algumas outras pessoas, e hoje eu fui convidada para estar aqui nesse canal compartilhando essa palavra para você, para a sua vida, para que edifique a sua vida, a sua casa, sua família e todos à sua volta, porque impactando você, com certeza vai fazer a diferença aonde você está. Glória a Deus! Quero começar falando sobre os impedimentos para receber revelação e direcionamento de Deus. Ela aparece nos questionamentos, na falta de perdão, falta de amor, falta de entrega, independência de Deus, dificuldade de se render, necessidade de estar no controle. Então, se você tem alguma dessas coisas na sua vida, atenção, a rebelião pode estar agindo na sua vida. Olha só, vou repetir: questionamentos, falta de perdão, falta de amor, falta de entrega, independência de Deus, dificuldade de se render, necessidade de estar no controle. Isso tudo pode ser a ação da rebelião na sua vida. Mas o que sustenta a rebelião, essa ação maligna? A confiança em Deus quebrada ou inexistente. Então, uma confiança em Deus quebrada ou inexistente sustenta a rebelião. A ação da mentira, através do engano, crenças errôneas, setas, dardos, ensinamentos errados, filosofias mentirosas, fortalezas, sofismas que se erguem contra o conhecimento de Deus, palavras de maldição. E o que sustenta a ação da mentira é uma fé mal direcionada. Ou seja, a fé ela não está naquilo que é verdade, ela não está naquilo que é o que o Senhor diz. A ação da inveja nós vemos através da comparação, da ingratidão, a falta de visão de Deus, de si mesmo e do próximo, falta de empatia, misericórdia, a cobiça, que já é um próximo nível assim, né? A pessoa inveja e depois ela cobiça. A cobiça é realmente querer estar no lugar daquela pessoa, não é só comparar, é querer o que a pessoa tem, é uma coisa assim, se puder tomar e assumir o lugar da pessoa, ela quer. Então, e o egoísmo. E o que sustenta a inveja? A falta da visão correta de Deus. Uma visão incorreta de Deus, ela sustenta a ação da inveja. Vamos lá para o texto de Isaías 14, 13 e 14, diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu e acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem disse isso? Lúcifer. Lúcifer, que era um anjo de luz, que era um anjo na área da adoração. Ele era assim, muito lindo, maravilhoso. E só que Lúcifer, em um determinado momento, o que aconteceu com ele? Ele invejou. Ele invejou uma posição que não era dele. Veja que no texto fala: serei semelhante ao Altíssimo. Ele se comparou, ele invejou, ele cobiçou um lugar que não era dele. Olha só, aqui veio, foi onde eu recebi essas revelações de Deus e coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Primeiro, ele invejou. Depois, em sequência, ele mentiu. Ele mentiu. Ele mentiu para quem? Para os anjos. Como é que esse cara conseguiu levar 1/3 dos anjos junto com ele para a queda? Porque ele distorceu,
ele mentiu. Ele conseguiu convencer, o cara é bom de lábia, porque ele conseguiu convencer eles que eles poderiam se rebelar contra Deus e vencer meras criaturas. Como eles poderiam vencer o Deus Criador? A inveja cegou, porque Satanás levou eles a invejar também. Através da mentira, levou eles, contaminou eles. Ele foi convincente. Mas claro que eles deram lugar também. A inveja veio antes da grande rebelião. Primeiro, ele inveja, ele conta uma mentira e depois vem a rebelião. E essa é a armadilha de Satanás até os dias de hoje. Ele leva você a se comparar com outras pessoas, ele leva você a não enxergar aquilo que você já tem, aquilo que você já é, a olhar para o que é do outro, para então a mentira dele se instalar e levar a uma rebelião. E a rebelião, ela pode se manifestar de diversas maneiras. A mais evidente é a desobediência. A desobediência é algo que Deus determinou de um jeito e a pessoa ela vai fazer algo diferente. Vai ir contra aquilo que o Senhor falou. Então, primeiro, Satanás invejou o lugar que era de Deus. Ele cobiçou o que não era seu, a ponto de se movimentar. Olha a ousadia, olha a prepotência para tomar o lugar que era de Deus. Só que ele foi criado para adorar a Deus. Ele era um anjo de adoração. Olha o que a inveja faz. Ele já tinha uma posição. Ele já tinha um privilégio. Ele já tinha algo tremendo que Deus tinha criado ele para ser. Ele se destacava. Mas quando ele olhou para o que ele não tinha, para o que ele não era, e ele desejou ser outra coisa, ele esqueceu quem ele já era, o que Deus já tinha feito ele para ser. Ele menosprezou o seu propósito. E a partir desse momento, ele perdeu aquilo que Deus tinha dado a ele. Quando ele parou de se preocupar com seu ofício, quando ele parou de viver o propósito de Deus para a vida dele, ele desejou a glória, que na verdade ele nasceu para dar a glória a Deus, mas ele desejou a glória para ele. Nós não devemos querer a glória que é de Deus, que é para Deus. O que fazemos para o Senhor é para a glória, para a honra dele. Então preste bem atenção, porque é uma armadilha de Satanás. Entenda, eu repito, a inveja é uma armadilha de Satanás. E ela não vem com cara de inveja, ela vem com uma comparação, um pensamento, é uma reflexão. Entendeu? Se você tem uma visão espiritual de um demônio na sua frente, você já sabe que é o diabo. Mas essa questão da ação da inveja é algo aqui na mente. Satanás vai levar a ver, a olhar, vai usar os 5 sentidos, vai para despertar algo. Quero, em nome de Jesus, aqui constatar junto com vocês a armadilha de Satanás para levar a pessoa a se revoltar contra Deus na vida de Eva. Gênesis, no capítulo 3, de 1 a 6. Vamos ler? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis,
porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que Satanás implantou aqui? Através de uma mentira que ele contou, ele implantou em Eva o desejo de ser igual a Deus. Ele fez com ela a mesma coisa que tinha acontecido com ele. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Satanás instigou Eva pela inveja, ele mentiu para ela para que ela desejasse algo que aparentemente Deus tinha e ela não. Ele mentiu a levando a cobiçar a posição de Deus, esquecer quem ela era. Olha que forte a ação da inveja. A pessoa esquece quem ela é. Olha para o que ela não tem, esquecendo o que ela já é, o que ela já tem. Eles já tinham comunhão com Deus. Eles já tinham tudo o que eles precisavam. Eles já eram especiais. E Satanás conseguiu distorcer as coisas. Eva foi criada também como imagem e semelhança de Deus. E isso tudo, o homem e a mulher, isso tudo resultou em quê? Numa atitude de rebelião. Dando lugar à inveja, já vem aqui o desejo, a cobiça, ela começou a olhar para aquele fruto de uma forma diferente. Você vê que antes ela estava satisfeita, estava tranquila. E a rebelião agiu e foi o quê? A desobediência. Sim, a desobediência, a ordem que Deus já tinha determinado. A desobediência é uma revolta contra Deus. Uma vez que ela pecou, o espírito dela morreu, ela já não estava sob o domínio da presença de Deus. E a mesma coisa ela fez com seu marido. O conduziu para a morte. Sim, ela ofereceu para ele algo que não era bom. Mas ela já não estava movida por Deus. Ela já tinha caído da sua posição. E ela oferece. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque o ponto que o Senhor alerta é que a inveja influencia. Quem está sob a ação da inveja vai falar de uma maneira que contamina quem está à sua volta. Então, evite pessoas que são invejosas. E quando você perceber, fala de inveja em uma conversa, corta para você não ser contaminado. Porque é algo muito rápido e sutil. Aquilo passa. Mas antes de continuar, eu quero também citar com vocês em Gênesis capítulo 4, no versículo 5, diz assim: Mas para Caim e para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Caim se comparou com Abel. Ele se comparou, ele quis o que Abel tinha recebido. Ele invejou. E esse foi o primeiro assassinato. Olha o que levou ele a isso. Em Marcos, capítulo 15, versículo de 9 a 15, vamos ler aqui. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Olha só. Olha Satanás instigando também, até nos líderes judeus, a inveja. Então você vê que é uma armadilha.
Eles invejaram, está escrito na palavra, eles invejaram e o que eles fizeram? Influenciaram as pessoas. Tudo bem que nesse caso foi uma permissão de Deus, mas veja como o inimigo age para a pessoa pecar. Então, combater a inveja, você precisa cultivar a gratidão, se arrepender. Peça para o Espírito Santo te alertar quando você começar a se comparar com alguma coisa, alguma circunstância, alguma pessoa, porque às vezes não é uma pessoa específica que você está olhando, mas é uma situação no geral. Para todo mundo isso acontece assim, para todo mundo não sei o que, ou então, por que eu não nasci numa família... Enfim, gente, são diversos pensamentos. Eu peço ao Espírito Santo que ele ministre no seu coração aquilo que na sua vida a ação da inveja está ativa, está agindo. Amém? Que o Senhor te mostre. Peça a Ele, ore. Se arrependa por toda inveja, a comparação abrigadas no seu coração. E depois de se arrepender, você precisa expulsar os demônios que agem nessa área, determinando que toda influência, suas marcas, fundamentos, mentiras saiam da sua vida. Amém? Declare que você é firmado na rocha, assim como está em Salmo, capítulo 18. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aleluia! Agora nós vamos ter uma sequência de perguntas que você vai ver aqui os slides. É muito necessário que você retire um tempo. Que essa pregação você não pode simplesmente ver. Você precisa ver com um papel, com uma caneta ou no bloco de notas do seu celular. Você vai anotar essas perguntas e responder. Para responder, você precisa orar e pedir para que o Senhor, o Espírito Santo, te ajude a responder cada uma delas. Chame a presença de Deus, neutralizando a ação de Satanás através da mentira, porque ele é o pai da mentira, e é nesse ponto que nós vamos entrar agora, que é o segundo ponto, que é a mentira. Lembra? A mentira, impedimentos para receber revelação e direcionamento de Deus. Então vamos lá, eu vou passar aqui os pontos, você precisa voltar neles, escrever essas perguntas e responder elas. Quais as mentiras você tem contado para você mesmo? Quais mentiras você tem contado para você mesmo? Você precisa do Espírito Santo nesse momento. Peça a Ele, quando você for responder, para que Ele te mostre quais são as mentiras que você tem contado para você mesmo. Tem coisas que são verdades da palavra de Deus, que estão agindo e que são poderosas. Então, perceba. Compare com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz a seu respeito e o que você tem contado sobre você a seu respeito. O que você tem repetido dentro de você a seu respeito. 2. Quais mentiras te contaram e você ainda precisa perdoar? Então, às vezes são traições, quebra de confiança, situações que você lembra que você se sentiu enganado, que você foi injustiçado. Então, quais são essas mentiras que você ainda precisa perdoar? Coloque os tópicos aí. 3. Quais mentiras o inimigo te contou ou conta através das circunstâncias, sentenças, setas, falas de outras pessoas e elas ainda te influenciam ou aparecem em seus pensamentos? Então, aqui são informações que vêm através das circunstâncias ou de sentenças que você ouviu, fala de outras pessoas, rótulos que lançaram sobre você e que você acreditou. Quais mentiras você conhece e já identificou faz tempo, sabe que não são a verdade de Deus, mas os seus sentimentos dizem o contrário? Aqui, se você já tem uma caminhada com Deus, tem coisas que Deus já tem te revelado, tem coisas que Deus tem te falado, usado outras pessoas, na própria palavra, na sua vida com Deus. Deus tem falado coisas tremendas com você, mas lá no fundo você sabe que é a verdade, porque Deus não mente, mas tem situações em que lá no fundo você
cara, eu sei que isso aqui é a verdade, mas por que que eu não consigo sentir diferente? Eu acredito, Senhor, que é verdade, mas eu ainda continuo lutando com isso. Ainda é uma luta, ainda é difícil. Anote. Gente, anotar essas coisas são muito importantes, porque você precisa, com a ajuda do Espírito Santo, ver como você está para alinhar em oração, alinhar a sua vida diante de Deus, para que esses impedimentos sejam removidos. Na 5, se arrependa das mentiras que você contou para você mesmo e aos outros. Confesse diante de Deus e receba o perdão. Então, dentro de tudo isso que você anotou nas primeiras 4, você vai se arrepender de tudo isso, pedir perdão ao Senhor por tudo isso, seja por ignorância ou por escolha, você acreditou em coisas erradas ou você contou. E aqui você precisa escrever também, antes de orar, quais foram as mentiras que você contou a outros, não só para você mesmo, né, que já tem uma lista lá, mas quais que você precisa também se arrepender de mentiras que você contou, mentiras que você tem contado. Porque Satanás é o pai da mentira. E depois que você tiver feito isso, tem que ser uma sequência. Você vai renunciar à paternidade de Satanás através da mentira, seja ela qual for e como foi manifesta. Então é preciso você falar, repetindo comigo assim: em nome de Jesus, eu renuncio a toda paternidade de Satanás na minha vida. Você renuncia a isso. Primeiro, você tem que seguir todos os passos, tá bom? 7, expulse. Depois que você renunciou, você expulsa a ação do diabo em sua mente, vontade e emoções, como também no corpo e espírito. Você toma autoridade no nome de Jesus e expulsa da sua vida toda influência do diabo. Na sua mente, vontade e emoções, como também no seu corpo e espírito. Seja removida toda a contaminação da sua vida, em nome de Jesus. E termine esse momento, como está no ponto 8 aqui, ó, declarando com fé que por Jesus você não vai corresponder às falácias do inimigo e à sua voz. E tome posse da mente de Cristo, declarando: eu tenho a mente de Cristo. Eu tomo posse da mente de Cristo sobre a minha vida. Aleluia! E agora a gente destrinchou a inveja, destrinchou a ação da mentira e agora vamos destrinchar a ação da rebelião. A rebelião ela pode tanto ficar incubada quando alimenta, e quando ela é alimentada, ela se manifesta externamente através de alguma atitude, de alguma ação. A rebelião, e isso é algo que Deus falou comigo, ela não pode, você não pode simplesmente pedir: ai Senhor, tira toda a rebelião do meu coração. Não, você precisa combater a rebelião. Você pode pedir: Senhor, me dá força, me revela, me dê força do Senhor para combater a rebelião na minha vida. Porque essa é uma atitude que você precisa tomar. A rebelião não some sozinha, ela precisa ser combatida. Uma vez que a rebelião é identificada, é sinal que o inimigo teve êxito nos seus primeiros passos, na inveja e nas mentiras. Ele teve êxito e gerou a rebelião. Então é preciso combater. Combater. Eu não quero isso na minha vida. Como você combate? Fazendo esses passos que a gente fez, que foram dados aqui. Se arrependendo, depois expulsando. Isso é combater a rebelião. E depois se arrependendo dos seus pecados, de tudo aquilo que você revoltou contra Deus. Das desobediências, daquilo que você não tem conseguido obedecer. Se arrependa diante de Deus. Amém? Vamos falar sobre sentimento de injustiça. Qual foi a informação que veio até você quando você sofreu ou viu alguém que você ama sofrer injustiça? Eu preciso que você anote isso também. Qual foi a informação que veio até você quando você sofreu ou viu alguém que você ama sofrer uma injustiça? Nesses momentos, por que isso é tão importante?
Porque são nesses momentos também, isso aqui é muito forte, que Satanás busca implantar mentiras, levar a comparação, implantar mentiras e levar a questionar a Deus. A inveja é o start, logo depois vem a mentira. Ele não quer que enxerguemos a bondade de Deus para nos levar à rebelião, pois a rebelião não tratada, a rebelião não combatida, o que vai acontecer? A inconstância na vida de devocional, oração e adoração, que é o tema dessa palavra, o tema dessa mensagem. A rebelião, quando ela não é combatida, a rebelião, quando ela não é tratada, afeta diretamente, e aí a pessoa fica sem entender. Por que eu não consigo? Por que é sempre difícil? Por que eu não consigo ter constância? Você não vai conseguir ter constância se isso não for tratado, se isso não for combatido na sua vida. É preciso sempre estarmos aos pés do Senhor, pedindo: Senhor, nos mostra, Senhor, me mostra. Tem ação da inveja na minha vida? Tem hora que você não precisa nem perguntar, você já sabe que você está se comparando, né? Temos que tomar cuidado, por exemplo, com as redes sociais. Por exemplo, você está vivendo um momento difícil no seu casamento, você vai ficar vendo vídeos de casais na internet, aparentemente super bem, felizes, sorrindo, fazendo trends e tal. Isso não vai te fazer bem. Isso não vai te trazer nada de bom. Vai levar você a comparar e... Ai, tá vendo? Meu casamento não tá assim, tal. Não vai te edificar. Se você vê vídeos que falam, dão conselhos sobre casamento, que tem casais lá, tá tudo bem. Mas ficar vendo vídeos e fotos de casais se dando bem no momento em que você tá num casamento, passando extremas dificuldades, é uma grande armadilha do inimigo para te levar a invejar e te prender ali. Se você tem condição de ver isso e ficar bem, sem se comparar, se você não se compara, tá tranquilo. Agora, se você vê e começa a comparar, automaticamente quando você vê e começa a comparar, corta isso da sua vida, pelo amor de Deus. Tira essa arma de Satanás, tira isso da mão dele contra você. Sabe? Preserve o seu coração, preserve a sua vida diante de Deus, em nome de Jesus. Outras situações, outros exemplos poderiam ser dados nesse sentido. Eu creio que você está entendendo. O Espírito Santo fale com você. Até que isso seja tratado de tal forma em que você consiga olhar e se alegrar, independente do que você está passando. Mas a questão é, se você não está tendo condição de estar em certas situações e isso te leva constantemente a pecar, ou se você segue uma pessoa nas redes sociais e isso te leva constantemente a estar pecando porque você está criticando, você está isso, não veja. Não veja, para de seguir, abençoe, para de seguir. Meu Deus do céu, as redes sociais, as pessoas não estão percebendo. Ela pode ser uma bênção na mão de Deus, de acordo com a maneira que a pessoa usa, sendo guiada pelo Espírito Santo, mas ela também pode ser uma arma maligna de Satanás. Então nós precisamos da direção de Deus. Nós precisamos ser guiados por Deus. Aquelas coisas que você vê na internet, elas estão alimentando o sentimento de injustiça dentro de você? Então corta até que isso seja tratado e você consiga ver essas coisas e não afetar a sua vida com Deus. Aleluia. Muitas pessoas, elas conseguem manter a vida de devocional, de oração, porque tem uma disciplina, porque já conquistou, ou porque precisa passar a palavra para os outros. Aqui entre os líderes, pessoas que ministram, sejam líderes, pastores, enfim, todo tipo de líder na casa de Deus, ele precisa estar passando, ele precisa estar à frente de algo, ele precisa passar a palavra para alguém.
Mas a sua vida devocional, de oração e de adoração, ela não pode ser pautada em cima disso, ela não pode ser por causa disso. Ah, porque eu preciso pregar, então eu vou meditar, porque eu preciso disso, então eu vou orar. Não, isso já tem que ser algo dentro de você, cultivado e constante, e aquilo que você for passar vai ser uma consequência do que Deus já está fazendo na sua vida. Claro que existem buscas específicas que a gente faz para pregação, para uma palavra. Às vezes Deus manda ler coisas diferentes para nos levar a entregar algo para alguém. Ou para várias pessoas, grupos, não importa. Sem vida constante de devocional, não há como receber revelação de Deus e ouvir a sua voz. E é apenas através da oração, adoração, tudo que envolve a vida devocional, também o jejum, é que você vai ouvir a voz de Deus. Como que você vai receber a revelação de Deus e ouvir a sua voz sem ter constância na vida de oração? Quantas coisas às vezes a gente está enxergando de um jeito, a gente começa a orar e o Senhor vai e fala com a gente e nos mostra algo diferente que nós não estávamos vendo. Quantas vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa para Deus, para o reino de Deus, e o Senhor nos alinha na sua presença. Quantas vezes nós como líderes olhamos para a vida dos liderados e alguma situação acontece e a gente fala, não é possível, não, agora eu vou fazer isso. Aí você começa a orar pela pessoa e o Espírito Santo começa, não é assim, você vai ter que agir assim com essa pessoa. Ela não é como aquela outra. Ela é uma outra pessoa, ela tem uma história diferente. Gente, olha que louco. Não tem como receber se não for na oração, se não tiver um momento de adoração. Líderes de adoração, por favor. Você vai adorar a Deus só se tiver com o microfone na mão, só se estiver lá em cima do altar tocando um instrumento. Você precisa ter a sua vida de adoração no secreto, não só para ensaiar. Para adorar, eu vou pegar meu instrumento aqui para adorar a Deus. Se você não tem essa estrutura na sua casa, peça permissão, vá para a igreja num momento em que você possa fazer isso, buscar a Deus adorando no secreto, sozinho. Você precisa. Você é adorador, você precisa. Se você está indo para o altar, adorar o Senhor no altar, sem ter uma vida no secreto de adoração, Satanás pode lançar várias armadilhas e ser bem sucedido. Não vai acontecer em nome de Jesus, mas ele tenta. Porque quem é dessa área de adoração, que está lá em cima, está lá na frente, é muito tentado a querer a glória que é de Deus. Que foi o que aconteceu com Satanás. Ele querer a glória que é de Deus, você ali é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Tem que estar humilhado, tem que estar quebrantado, tem que se preparar, tem que dar o seu melhor, sim, mas tem que estar com o coração humilhado, quebrantado. Vem, Senhor, vem, porque se o Senhor não vier, de nada vai adiantar. Eu preciso da sua presença nesse momento. Amém? A rebelião se fortalece nas áreas de pecado e vícios. Então, se você tem dificuldade para vencer, busque, porque Deus vai te mostrar onde a rebelião está agindo, onde a inveja está agindo, onde a mentira está agindo na sua vida. Transforme as injustiças em gratidão, mude o cenário. Em cada situação de injustiça, procure algo para agradecer. Não cultive a rebelião, combata ela em nome de Jesus, combata com a verdade de que Deus é bom e seja livre para ter mais de Deus na sua busca diária dele. Seja livre em nome de Jesus da ação da mentira, da ação da inveja, da ação da rebelião, que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram, que você consiga fazer o passo a passo que foi falado aqui e você seja liberto, restaurado, revigorado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê shalom. Glória a Deus. Deus te abençoe.